Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar um desses mistérios da antiguidade, que é a chamada cidade de Xinsheng, na China. Quando você olha isso, até parece que não é verdade, mas isso aqui que vocês estão vendo se trata de algo real. Se você fizer a pesquisa aqui desse nome, Xinsheng, você vai encontrar muitas informações a respeito. Eu quero primeiramente mostrar aqui essas imagens para vocês e depois analisar o texto, que explica isso e colocar a nossa opinião. E eu quero também que vocês percebam que, embora isso aqui não seja uma espécie de cidade atlântica, de Atlântida, como eles dizem, que seria a Atlântida da China, ela não é, porque ela não está no mar e ela foi inundada artificialmente em 1959 por conta de uma represa que eles queriam construir ou algo assim. De fato, ela, na minha opinião, retrata uma civilização muito mais antiga do que aquela que eles estão dizendo na matéria que nós vamos analisar depois. Veja só as esculturas que vocês encontram aqui nessa cidade chinesa. É algo que mistura aqui, por exemplo, uma espécie de dragão com um leão, algo inclusive bem comum nas esculturas dessas obras antiquíssimas aí da China. Eu selecionei aqui umas imagens para vocês, eu quero passar elas uma a uma e explicar. Isso aqui seria o que seria a entrada da cidade. Eu quero que vocês prestem um pouco de atenção nessa imagem, porque nós mostraremos ela depois numa espécie de cenário montado. Então ela seria uma espécie de entrada da cidade. Isso aqui é o leão, que é comum também, não só na China como no mundo inteiro. A minha tese, que eu defendo inclusive na comunidade fechada, é de que nós já tivemos uma civilização altamente avançada no passado, que terminou naquilo que eu chamo de dia do reinício da história, o dia dos mortos, o dia que colocou toda essa civilização abaixo de água. E esse leão aqui é se não uma prova, mas um indício muito grande disso. Infelizmente aqui na foto eles não estão demonstrando, mas ele tem a pata em cima daquela chamada esfera da flor da vida. Isso aqui é muito comum, inclusive na Praça Vermelha da China, se não me engano é lá. Tem dois leões que não são semelhantes a esse na estrutura, porque esse aqui ele retrata mais um leão real, aquele lá é um leão, como é que eu posso dizer assim, é um leão artisticamente imaginado, mas ele ainda é um leão, e também está com a pata em cima dessa esfera da flor da vida, que mostra como é que seria a estrutura de DNA, etc. E é um mistério também a ser solucionado e que a gente fala na comunidade fechada. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é isso aqui. Isso aqui está também na mesma cidade de Xinsheng, e ele é uma espécie de touro-ápis. Note que ele tem a mesma estrutura do touro-ápis. O sol entre os chifres, o sol e a lua. O touro-ápis, para quem não sabe, é uma das encarnações de Osíris. Ele era considerado um animal sagrado. Não por acaso também, na civilização indiana, a vaca, o touro, eles são até hoje considerados animais sagrados. Isso é algo que vem de uma cultura que estava em cima da face da terra no mundo inteiro. Você nota que isso aqui está na China, isso aqui está no Egito, está no Oriente Médio, você encontra isso na América, enfim, você vai encontrar isso nos quatro cantos da Terra. É uma civilização global que se acabou em uma só vez. Veja só, novamente, aquela mesma escultura, veja a riqueza de detalhes. As pessoas hoje acham que nós estamos avançados tecnologicamente, a arquitetura avançada, a engenharia avançada. Nós estamos, na verdade, no reino de ferro e de barro, muito inferior ao reino que já existiu anteriormente, na questão tecnológica, estrutural, etc. Só que, claro, por que essa civilização acabou? Ela acabou porque ela estava moralmente destruída, ela estava geneticamente destruída. Sobre isso a gente fala na comunidade fechada, aqui fica um pouquinho difícil de explicar, mas enfim, aqui vamos ver mais algumas imagens, veja a estrutura, compare o que nós temos hoje com aquilo que se tinha antigamente. Hoje nós construímos nossas casinhas de papelão, com um gesso acartonado, com essas tecnologias aí mais frágeis, ou mesmo que seja com tijolos, mas veja o que se fazia antigamente, tudo de pedra maciça.
Então aqui eles têm uma representação do que eles acreditam que seria essa cidade antigamente. Veja aquela imagem que eu pedi para vocês tomarem um pouco mais de atenção, que seria uma imagem aqui bem na entrada da cidade. Essa é a entrada, que seria uma espécie de átrio da praça principal, da chegada da cidade. Provavelmente algo semelhante àquilo que os gregos tinham, que os romanos tinham, que os próprios hebreus também tinham antigamente, que era aquilo que se chamava de portas da cidade, entradas da cidade, e muitos dos fóruns de antigamente. O que era o fórum? Hoje nós conhecemos fórum como o lugar onde se julgam as causas, mas antigamente os fóruns eram os lugares onde se discutiam as causas públicas, publicamente. De fato, eram numa praça. E geralmente essa praça estava localizada na entrada da cidade, que era por onde mais se circulava, justamente porque se gostaria que aqueles assuntos de interesse público estivessem disponíveis a todo o público. Por isso, na entrada da cidade. Porque se você colocasse em um canto da cidade, às vezes as pessoas não se deslocariam até lá, mas na entrada muitos entrariam e passariam por aí, e aí estariam por dentro do que estava sendo discutido, julgado, determinado, etc. Então, aqui é o local onde essa cidade foi artificialmente afundada, né? Então ela não é uma Atlântida no sentido daquilo que a gente fala normalmente, foi afundado antigamente. Não, era uma Atlântida afundada artificialmente, mas ela é tão, na minha opinião, é tão antiga quanto. Se nós tivéssemos, aliás, a possibilidade de esvaziar os oceanos, nós encontraríamos uma imensidão de civilizações perdidas. A área de terra abaixo da superfície da água é muito maior do que a área de terras que nós temos acima da superfície. Você imagine hoje, em que local que as pessoas costumam construir? No topo das montanhas ou nos vales? A maioria das construções humanas estão nos vales. A maioria, aliás, na civilização atual, já está no litoral, na beira do mar. Antigamente também, obviamente, era assim. As pessoas não construíam no topo das montanhas, alguma coisa assim. Então, considerando a tese de que o mundo está embaixo d'água, a civilização antiga está embaixo d'água, como se dizia na tese de Platão, na Atlântida perdida, então, considerando isso, é meio que lógico que a maior parte da civilização antiga está abaixo da superfície e não nas montanhas antigas, que é aquilo que sobrou, né, que é onde nós estamos atualmente. Bom, aqui seria isso. Eu quero analisar com vocês o texto aqui e ir colocando a minha opinião, a minha impressão a respeito disso. Então, a cidade chinesa de Xinjiang foi inundada em 1959, depois esquecida. Com sua recente redescoberta, os mergulhadores podem explorar uma cidade que eles dizem aqui que tem 600 anos. É igual àquela história de coisas que eles descobrem na antiga Tartária, e mesmo na Europa, esculturas que são antiquíssimas, milenares, que eles dizem, não, tem 500 anos, tem 1000 anos, tem 1500 anos, mas muitas vezes são bem mais antigas do que isto. Mas aí quem é que pode provar, né? Não existem registros históricos oficiais. Se existem, eles vão parar nesses museus smithsonianos da vida e lá ficam, né? Bom, mas enfim, ela está invisível há décadas, porque ela foi afundada. Muitos chamam ela de Atlântida do Oriente. A cidade subaquática é uma magnífica e misteriosa cápsula do tempo da China imperial. A arquitetura de pedra, que data das dinastias Ming e Qing, que governaram entre 1368 e 1910, está perfeitamente preservada a 40 metros sobre o lago Qiandao. Então eles colocam aqui que isso é fruto das civilizações da dinastia Ming e Qing, mas até pode ser, tá, pessoal? Não estou afirmando aqui que não é, mas muitas das coisas que as civilizações modernas utilizaram, inclusive aqui na América Central, nós encontrávamos aquelas pirâmides que eram utilizadas pelos índios locais, né, os astecas, os maias, né, estavam utilizando essas pirâmides, mas de maneira alguma alguém me convence de que aquelas civilizações atrasadas é que construíram aquelas pirâmides. As pirâmides são o resquício de uma civilização muito antiga que desapareceu
E aí os seres humanos depois acabaram colonizando novamente o mundo e aí se apossando dessas estruturas antiquíssimas. Algo assim pode ter acontecido também aqui em Xinjiang. Bom, a cidade então foi redescoberta, entre aspas, em 2001, quando o governo chinês organizou uma expedição para ver o que restava da metrópole perdida. O interesse e a exploração aumentaram ainda mais em 2011, blá blá blá. Enfim, apesar de estar embaixo d'água, Xinjiang permaneceu bem preservada. A água realmente protege do vento, da chuva e da erosão do sol. Hoje, mergulhadores avançados podem chegar perto das ruínas com os operadores de mergulho, como o Big Blue Zihao Diving Club, que realizam mergulhos regulares entre abril e novembro. Como as ruínas ainda não foram totalmente mapeadas, o mergulho ainda é considerado exploratório e é limitado a mergulhadores com experiências em águas profundas, noturnas e de flutuabilidade. E assim, pessoal, não é somente por causa da água, né? Lógico, embaixo da água a pedra ela vai acabar sendo preservada mais tempo, mas existem civilizações, cidades fantasmas também milenares na Arábia Saudita. Talvez eu grave um vídeo a respeito disso. Existem muitos mistérios dos quais nós não falamos, nós o povo, né? Mas é claro que a classe dominante, a classe científica dominante, ela tem total ciência da verdade a respeito disso. E aí algumas coisas nos são ditas, isso é por conta da dinastia Ming, outro já disse que foram os índios americanos que construíram as pirâmides, outros inventam loucuras como a dos deuses astronautas, lá do Zecharia Sitchin. Tudo isso, na minha opinião, é uma farsa. Existe sim algo muito misterioso, do qual nós temos a nossa própria opinião, mas de ponta a ponta eles colocam histórias que não são verdadeiras, na minha opinião, para que as pessoas não compreendam o mundo em que nós estamos vivendo e, a partir daí, acabem destronando aqueles que estão no poder deste mundo, usurpadores do poder real. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Traremos mais destes se vocês gostam desse tipo de assunto. Nós estamos trazendo aí um pouquinho mais desse tipo de assunto para vocês, porque para muitos já está ficando um pouco pesado a distopia futurística, né, para a qual nós estamos nos encaminhando. Não vou deixar de trazer esses assuntos, mas vez ou outra eu trago esse tipo de assunto do antigo passado misterioso, milenar, para que a gente reflita um pouco e compreenda para onde as coisas estão rumando. Assim como a civilização antiga teve um fim, esta civilização predatória, tecnonecromante, esse tecnofeudalismo que eles estão tentando montar, também terá um fim. Não temos de ter medo, né? Conhecendo a história, podemos conhecer um pouco daquilo que vem no futuro. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.